com a missionária Milka Tavares. A Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação. Aquele que manda e não é mandado, aquele que exalta, que abate, tira do esterco o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e para o fazer dar o trono de glória. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Números capítulo 12, versículos 1 em diante. A pergunta e o tema é: por que Miriam ficou leprosa? Números capítulo 12, versículos 1 em diante. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? E eu era o varão, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. E eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. E entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Exaltado seja o Cordeiro, aquele que é vivo e foi morto, aquele que é digno de toda a honra. Irmãos, essa passagem nos traz à tona uma situação muito interessante, pois relata a história de Arão, a história de Miriam e a história de Moisés. A doença de Miriam, na Bíblia, ela é descrita como uma condição. Ela se tornou branca como a neve a sua pele. E essa condição vem porque ela começa a ter alguns episódios severos de rebeldia, inveja, insubordinação à autoridade divina constituída no Antigo Testamento sobre a vida de Moisés. Miriam, irmã de Moisés e profetisa, ficou leprosa instantaneamente, como consequência direta de Deus, por questionar a liderança do seu irmão. Irmãos, veja o risco, veja a situação de quem toca no escolhido, de quem toca no ungido. A desculpa que Miriam tinha para atacar seu irmão, se levantar, não querer ser subordinada a ele, ou fazer algo que não agradava a Deus, ela e Arão, era somente a desculpa do seu casamento. O casamento que Moisés escolhera. Ele escolheu uma mulher cuxita e com isso
eles usavam essa desculpa da sua esposa, da escolha de Moisés, para o perseguir, para estar nesta situação que ele estava passando naquela época. A mulher cuxita que o próprio escolheu, Moisés escolheu para ser sua adjuntora, sua esposa, causou esse estranhamento entre os irmãos, Arão e Miriam. Ele tinha tomado essa mulher cuxita, uma mulher etíope, para ser ali a sua esposa. E, como uma desculpa superficial dos seus irmãos, esta era a verdadeira motivação. É a raiva que eles tinham do Deus vivo falar com Moisés, de Moisés ser o portador de toda notícia, boa ou ruim, de Moisés ter as tábuas onde serviriam de exemplos para hoje com os 10 mandamentos, enfim. Causou inveja, causou estranhamento desses irmãos para com o seu irmão Moisés. Inveja, insubordinação da autoridade que Deus havia constituído na vida de Moisés. Porque a verdadeira motivação que eles tinham não era simplesmente porque ele procurou uma mulher cuxita, mas sim a inveja. Quando eles falam em Números 12:2, diz assim: porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? É uma pergunta. Não tem falado também com nós? Ou seja, é como se eles fossem impreteridos. Deus só quisesse falar com Moisés e não com eles. Então o problema não era o casamento de Moisés, mas a inveja com a posição de Moisés. E o desejo era ter uma autoridade superior. Já estamos aqui, glória a Deus, glorificando o nome do Cordeiro, porque sabemos que o Senhor já preparou a palavra para hoje. Então a inveja de Miriam e de Arão era sobre a autoridade superior que Moisés tinha referente a eles, referente ao povo. E a atitude de Moisés, o texto, quando lemos, enfatiza que Moisés era um homem muito manso, muito calmo, mais do que qualquer outro homem da terra. Isso tornava a rebeldia, ou a raiva, ou a inveja de Miriam e de Arão sem justificativa. Porque Moisés era um homem de fácil acesso. Moisés era um homem de fácil comunicado. Moisés era um homem fácil de se conviver. Então se tornava sem justificativa a ira, a raiva de Miriam e de Arão contra Moisés. A Bíblia mostra que quando a Miriam foi punida e Arão não, ou foi punido menos de que ela, a causa real é porque, embora ambos tenham falado contra Moisés, Miriam foi atingida pela lepra. E segundo alguns estudiosos bíblicos, são porque ela seria a pessoa que iniciou a rebeldia, ela que fazia confrontos, ela que trazia a rixa. Não sei se você já percebeu alguém assim no seu ministério, dentro da igreja, dentro da sua casa, na família. Sempre tem um que é meio que, vamos usar a palavra simples assim, meio que envenenado. Ele gosta de estar causando furdúncio. Ele só tem paz quando ele perturba a paz dos outros. Ele gosta da contenda. Ele gosta da bagunça. Ele gosta quando o grupo todo está naquele furdúncio. Então Miriam, ela foi atingida primeiro porque Miriam, ela era iniciadora dessa rebeldia, dessa inveja, dessa raiva contra Moisés. Ela era a instigadora, vamos dizer assim. E a Bíblia mostra o nome dela primeiro, né? Miriam e Arão. Citando que ela que começava o furdúncio. Já pensou, irmãos? Aquele espalhador de roda. Aquela pessoa que quando chega ninguém quer estar perto. Aquela pessoa que sempre age para perturbar a paz de uma casa, de uma igreja, de um ministério. Não quer ser subordinado ao líder. Ele não quer ouvir uma dirigente. Ele não aceita a maestrina da comissão.
não aceita a dirigente da consagração, não aceita a direção de uma vigília. Ele quer ser insubordinado, ele não quer aceitar ordens. Ele quer estar sempre por cima. O status de Arão, bem na verdade, se você for ver, ele era o sumo sacerdote. Se ele fosse punido com a lepra que Miriam foi, iria ter que paralisar o serviço do tabernáculo instantaneamente. E eu creio, porque a Miriam era incentivadora, que preparava, que começava, Deus cobrou da Miriam. E foi uma reação imediata de Deus. Para não parar o serviço no tabernáculo, se o próprio Arão tivesse lepra, porque teria que ser afastado, está fora do redil, está fora do povo. Eles eram colocados à parte, em outro lugar, em outra cidade, em outro ambiente, para que aquela lepra não pegasse em ninguém. A Bíblia diz que a ação imediata de Deus contra a vida de Miriam, que está em Números capítulo 12 e 10, foi imediata pela sua rebeldia. Esta é a gravidade da rebeldia. Hoje é bem verdade que, pela misericórdia do Senhor, nem sempre alguém fica leproso na pele. Mas tem uma lepra chamada pecado. É uma raiva do irmão. É uma ira. Se o irmão canta bem, fica com raiva. Se o irmão tem uma oportunidade, fica com raiva. Se o pastor tem amizade, mas com aquele irmão, fica com raiva. Se o irmão é chamado para uma reunião, ele não é, fica com raiva. Se a comissão vai sair e ele não sabe, primeiro o outro irmão sabe, ele fica com raiva. Fica tramando, fica fazendo furdúncio. Dizendo, oxente, ele tem mais Deus do que eu. Deus é mais na vida dele do que na minha vida. A gravidade da rebeldia, da insubordinação de Miriam, não foi apenas contra o Moisés, não. Mas foi contra o próprio Deus, porque foi Deus que escolheu Moisés para estar na frente. Veja que por um tempo Arão era a voz de Moisés. Arão ia, falava, porque Moisés era pesado de língua. Eu não sei se ele era gago ou se ele tinha problemas na dicção, mas ele não falava bem. Então ele tinha vergonha de se posicionar diante dos homens, e teve muitas vezes, que foi preciso usar a voz de Arão como um porta-voz dele. Mas o Senhor escolheu a Moisés. E chega o tempo de Moisés estar de frente. Moisés era um homem manso, calmo, amigável. Mas o Senhor deixou bem claro que a comunicação entre Deus e Moisés era linda. Falava com outros em visões, mas com Moisés ele falava boca a boca. Era uma conversa direta entre Moisés e Deus. Havia algo muito interessante na escolha de Deus. E o desprezo de Miriam e de Arão fazia com que Deus a punisse. Às vezes, você toca no chamado de alguém, e a Bíblia relata e mostra bem claro para nós: ai daquele que toca no ungido do Senhor. O ai da Bíblia é ai de dor, é de doença, é de hospital, é de morte, é de consequência. Esse ai é de cobrança de Deus. E quando você mexe com um ungido, com um escolhido, que era o caso de Moisés, um separado, aquele que Deus falava boca a boca com ele, diretamente com ele, não falava em visão nem por figurinhas, não, Deus falava com Moisés diretamente, como eu e você agora. Estou falando no rádio, você me ouvindo. Às vezes a gente conversa com um amigo, Deus falava assim com Moisés. O símbolo na Bíblia sobre a lepra que cai sobre a vida de Miriam é um símbolo do pecado na Bíblia. Naquela época, quando alguém estava leproso, alguma coisa ele fez contra Deus. E Deus estava cobrando. E este símbolo do pecado que estava na Bíblia, que estava sobre a vida de Miriam, mostra uma corrupção espiritual. Mostra que aquele leproso se afastou de Deus e vai ter agora que se afastar das pessoas da comunidade. A rebeldia de Miriam contra Moisés, contra o chamado de Deus na vida de Moisés, porque, repito, ela não estava perseguindo Moisés, mas estava perseguindo a Deus, porque foi Deus que escolheu Moisés.
Então a cobrança do Senhor veio por ela se interver ou ficar contra a escolha de Deus. Fazer furdúncio, ficar rebelde. Então Miriam se torna imunda espiritualmente. O corpo físico refletiu a realidade da sua insubordinação. Refletiu aí no seu corpo, na sua pele, a desobediência. E Miriam teve que ser afastada. Teve uma consequência. O afastamento. Miriam teve que ser isolada do acampamento por 7 dias. Miriam estava com a lepra no corpo e não podia passar para outras pessoas. Mas aí precisa-se de arrependimento e intercessão. O estado de Miriam era algo grave diante de Deus. Ela estava com a consequência do pecado de perseguir aquele a quem Deus escolheu. E a Bíblia diz que Arão, vendo o estado de Miriam, sentindo dó e lembrando do que fizeram, ele reconheceu e disse: pecamos. E clamou a Moisés, no capítulo 12, versículo 11, deixa eu ler aqui. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus... Não é aqui não, é o 12, peraí, irmãos, estou lendo errado, 12 e 11, vamos lá. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da mãe tenha metade da sua carne consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial. E depois a recolheram. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu para Hazerote e assentaram no deserto de Parã. Presta atenção, quando há o arrependimento do que praticaram contra seu irmão, da perseguição contra o chamado de Moisés, quando há o arrependimento, o reconhecimento que pecaram, tem a intercessão. E com a intercessão, com a mansidão de Moisés, que apesar de ter sido perseguido por seus irmãos, não aceitando o seu chamado, mesmo assim ele guarda o rancor imediatamente, clama a Deus e pede que ele a cure. Primeiro, irmão, tem o arrependimento e a intercessão. Mas o intercessor, o ferido, pode não querer pedir, porque simplesmente ele foi ferido. Mas Moisés era diferente, era de bom trato. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais mansos da sua época. E Moisés guardou o rancor, deixou para lá, e imediatamente clamou a Deus pela cura da sua irmã. E a cura veio, Deus curou Miriam. Mas manteve a lição de disciplina mantida. Ela teve que ser mantida 7 dias fora do arraial. Porque, irmãos, quando alguém comete algo contra Deus, quando alguém comete algo contra o ungido de Deus, quando alguém age te perseguindo, vai pagar preço. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E não se pode tocar na menina dos olhos de Deus, irmão. Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de ti. Deus tem cuidado da tua vida. E qual é a lição que trago agora neste texto que lemos e nesta mensagem que estou falando? A lição de perigo da rebeldia. A rebeldia contra seus líderes. A autoridade que Deus constituiu na igreja. A rebeldia contra Deus. Porque quando você está rebelado contra o seu líder, você está contra Deus, porque foi Deus que escolheu ele. Você está questionando a autoridade de Deus. Especialmente quando há inveja, rebeldia contra o Senhor. Começa ali a se levantar contra aquele ungido.
Mas foi Deus que escolheu. Mas eu tenho inveja dele, eu tenho raiva dele. Cuidado com a inveja. A Bíblia relata que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja transforma líderes, consoladores, como Miriam, que ela era, em um instrumento de divisão. Cuidado! Às vezes está lá a liderança, o altar lindo, cheio de obreiro, mas tem um presbítero contra outro. Tem um pastor contra outro, o pastor só gosta dele, o presidente só chama ele, e não sei o quê. Irmão, aquieta teu coração, irmão, vai chegar a tua vez. Cuidado com a rebeldia, cuidado para não ficar leproso. Às vezes você não vai ficar aqui na pele não, ó. Mas tem a lepra do pecado que está aí. Eita misericórdia. Cuidado com a podridão dos ossos. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Essa inveja vai te transformando de um líder consolador, cuidador, apto na obra, para ser um cabra somente murmurando, xingando, falando mal do teu irmão, querendo derrubar ele com a liderança, com o presidente. O sangue de Jesus tem poder. O perigo da inveja está transformando um bocado de crente em instrumento de divisão. O sangue de Jesus tem poder. Quem gosta de contenda é o diabo, irmão. Eu sei que tem gente aí, diz, essa mulher só prega palavra dura, mas a palavra que cura, a verdade, dói, irmão. E doa quem doer. Vou pregar como João Batista, mesmo que arranque a cabeça, mesmo que ainda que ele me mate. Nele confiarei, nele esperarei. Quero ter fé para isso. Aleluia. Eu fui chamada para pregar a verdade. Aleluia. E a rebeldia contra um líder, contra um escolhido, contra alguém que o Senhor escolheu, tem uma consequência pública. Ah, mas Jesus não faz vergonha a ninguém, não. Eu não entendo isso aí não, viu, irmão? A Bíblia diz que Deus disse a Moisés, mantenha fora do arraial por 7 dias. A consequência da rebeldia também traz vergonha pública, irmão. A lepra de Miriam foi vista por todo o povo. Alguém vai saber que tu é o perseguidor, que tu é o mentiroso, que tu gosta de armar cilada, de preparar cova para derrubar o ministério. Tu é aquele panelinha do diabo dentro da igreja. Fica causando guerra, furdúncio, para ver o ministério entrar em conflito. O sangue de Jesus tem poder. E a Bíblia diz, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Tu tá em paz com teu irmão? Tá nada. Porque quando tu tem acesso ao teu líder, o teu negócio é tocar fogo em outro irmão. Tem gente que pensa, irmão, que vai ganhar mais dinheiro ou mais status se ele falar mal do seu irmão. Coitado. Se o líder for sábio como Moisés, ele vai ouvir, mas o ouvido dele é convertido. Não vai adiantar não, meu filho. Porque alguém chegou para Moisés e disse, olha, tem alguém profetizando no meio do arraial, quer que a gente tire eles? Aí Moisés disse, não, seria bom mais desses no meio da multidão. Glória a Jesus. Quem está trabalhando, irmão, para Jesus, não precisa ser calado. Quem está trabalhando para Jesus não precisa ser invejado. Quem está trabalhando para Jesus não precisa de ter alguém policiando para tirar o status dele, porque é Deus que está dando. E Moisés tinha um ouvido curado. Para ser líder tem que ser um ouvido curado mesmo. Porque sempre tem a boca de Satanás. Sangue de Jesus tem poder. Para chegar no ouvido do líder e dizer, ó, tá sabendo, né? Presbítero fulano de tal, viu? Deu oportunidade à irmã fulana. O senhor gosta da irmã fulana? Irmã fulana. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Acaba com isso. Usa a tua língua para profetizar. A Bíblia diz que a língua serve para abençoar e para amaldiçoar. Você só usa para amaldiçoar. Para falar mal, para vender teu irmão. Para ir pro presidente prejudicar o líder. Sangue de Cristo tem poder. A importância da intercessão. Moisés, mesmo estando certo, ele orou pela sua inimiga, que era sua irmã. Não era a gente lá da rua não, viu? Era sua irmã. Ela e Arão se levantou contra o ministério de Moisés. Mas mesmo assim, Moisés demonstrou quem ele era. Que ele, mesmo estando certo, ainda intercedeu pela sua inimiga, demonstrando o caráter que ele sempre teve diante de Cristo e dos homens. Meu Deus! Em suma,
Moisés estava dizendo, independente da situação, Senhor, eu quero a cura dela. Independente dela não aceitar meu ministério, me perseguir, ficou leprosa, eu sei que foi ela, mas eu quero a cura. Em suma, Miriam estava ali, ficou leprosa, para mostrar que a rebeldia é um pecado sério, que deturpa o caráter. A lepra vem para mostrar o quanto você foi rebelde. Vai separar o indivíduo, ou seja, separa Miriam, separa aquele que deveria estar em comunhão do arredio, do arraial. E é isso que o diabo quer, matar, roubar e destruir. Matar você, roubar a paz, causar furdunço na igreja, acabar com o ministério, fechar as portas. O sangue de Jesus tem poder. Pare de ser uma boca de contenda, irmão. Pare de estar leprosa feito Miriam, feito Arão, emprestando seu ouvido à sua boca para ir contra o ministério de Moisés. Pare de ser boca de Satanás no ouvido do teu líder, prejudicando o obreiro, prejudicando uma dirigente, coitadinha, que sai de casa às vezes, prepara comida nas carreiras. Eu lembro de uma irmã, que eu até sinto emoção a lembrar, no Engenho Saco. Ela tinha um filho deficiente, ela não tinha uma cadeira específica para ele, era uma cadeira de roda simples, e o caminho todo de barro, ela levava aquele homem já, quase 20 anos, nos seus braços, irmãos. Aleluia! Chega, me emociona. Para cultuar com o seu filho, dirigir o ciclo de oração. E ainda tinha gente perseguindo essa irmã, irmão. O sangue de Jesus tem poder. A energia faltava, a irmã ia atrás em casa, buscar o álcool para acender a vela, para acender o candeeiro, para não faltar luz na igreja, com um filho deficiente, o ciclo de oração todinho. Para cultuar o Senhor. Ainda tinha gente falando mal, irmão. O sangue de Jesus tem poder. O que é que essa mulher está fazendo aqui? Um filho deficiente quer ser dirigente. Ela não queria ser dirigente. Ela foi escolhida por Deus. Terra seca. E eu achava lindo, irmão, aquilo. A distância que ela caminhava com aquele menino no braço. Eu 2 dias não ia mais. E ela já estava quase 6 anos, era 7 anos, nesse mesmo trajeto. Era ciclo de oração, era vigília, Santa Ceia. Tinha que carregar o menino no braço. Quando a chuva dava, aí o chão ficava todo aquele maçapê, não dava para empurrar a cadeira. Ela ia com ele no braço. Eu achei aquilo tão incrível, irmão. Quando a gente tem uma igreja na porta de casa e não queremos cultuar. Às vezes a igreja está na rua de casa e a gente não quer ir louvar. Às vezes o ministério é bem pertinho, você tem carro, entra dentro dele e não quer ir. Mas está falando do líder. Que passa o dia dentro da igreja. Pronto, vai morar dentro da igreja agora. Tu não tem o que fazer não, é? Vai para casa, rapaz. Só vive na igreja. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cuidado para não ficar leproso. Ah, mas minha pele está limpa. Mas a lepra chamada pecado. Talvez não é visível aos olhos por enquanto. Mas o cheiro incomoda a Deus. Se você mexer com os líderes do Senhor Jesus, se mexer com alguém ungido, se você mexer com o filho, eu não lembro qual é a canção certa, mas eu sei que diz assim, eu sou menina, menina dos olhos de Deus. Quando a gente toca na menina dos olhos de Deus, irmão, Deus tem o prazer de nos abençoar. Deus tem o prazer de cuidar de nós. E veja que quando Arão retruca, pede perdão, reconhece, se arrepende que pecou diante de Deus por perseguir Moisés. E Moisés ainda pede a Deus para curar a sua irmã. Deus fala assim, deixa ela fora do arraial. Deixa ela lá isolada, 7 dias. A disciplina, o respeito, o compromisso que Deus tinha da intimidade com Moisés, de falar com ele boca a boca, sem precisar de figurinha, sem precisar de visão. Deixa alguém se levantar contra ti, o teu chamado é teu. Deus vai continuar te usando na terra. Alguém vai ficar leproso, talvez não na pele, ou talvez até na pele.
O sangue de Jesus tem poder. Não quero aqui profetizar maldição. Mas é a Bíblia que diz. Porque muita gente está se acostumando, pastor Tavares, com a misericórdia de Deus. Depois de Jesus, que Jesus fez aquele sacrifício, aí quer fazer o que quer e acha que não tem consequência. Mas Deus, a Bíblia diz, eu não mudo, o Senhor fala. A cobrança é a mesma. Ele tem mais cuidado hoje, mais misericórdia com o homem, porque Jesus veio para cá para sentir nossas dores. Mas Deus é Deus, irmão. Não brinque com Deus, não. A renda coisa é cair na mão do Deus vivo. Vai ter com o teu liderado, vai ter com o teu líder. Vai pedir perdão para não ficar leproso. Sangue de Jesus tem poder. Eu lembro de um homem, quando Deus me usou, a quem curado um. Ele estava em pecado, tinha uma mulher na igreja e outra que ele mantinha num apartamento. E o Senhor me revelou, eu era jovem ainda. Eu tinha por volta dos meus 19 para 20 anos, contando meu testemunho. E Deus mandou dar mensagem no altar, ele tinha me convidado. E ele me chamou de louca. E ali me tirou do púlpito, dizendo que eu estava mentindo. E Deus usou uma criança e disse, homem, a partir de hoje eu te firo. E tu terás que pedir perdão a quem tu feriu. Disse que foi Deus que me usava. Ali, a criança falando, eu caí com os joelhos no chão, chorando, porque eu entreguei a mensagem que Deus mandou, ele me chamou de louca. Disse que eu era mentirosa, me tirou do microfone no meio do círculo de oração. Mas ele estava em pecado e Deus revelou tudo. E ali, quando ele foi ter com a esposa, pediu perdão, ajeitou a casa. Mas foi quando um dia ele pegou aquelas escovas de cabelo, caiu no chão, a escova dele, e ele passou na cabeça. Pegou uma lepra, irmão, que caiu a sobrancelha, caiu o cabelo da cabeça, caiu o pelo do braço, caiu a pele do braço. O sangue de Jesus tem poder. O calcanhar caiu, e não era uma lepra comum, porque ninguém conseguia estagnar a lepra. Não tinha medicamento, não tinha nada. E ali o médico disse que não tinha jeito. E aí começou caindo a pele, começou caindo os pedaços. E Deus lembrou a ele quem ele feriu, e uma das pessoas fui eu. E o Senhor disse, peça perdão à moça. E ele mandou me chamar, e quando eu cheguei lá, o Senhor disse, diga a ele que ele tem 15 dias para pedir perdão. Porque ele vai descer. Pela misericórdia eu vou guardar. Irmão, quando eu entro no leito do lado dele, que eu disse que Deus ia guardar ele, a família me expulsou da casa. Outra vez eu fui por causa da profecia. Aleluia. Que Deus mandou eu dar, eu fui humilhada, botada para fora. E com 15 dias que ele pediu perdão a todo o povo, eu orei por ele. Ele desceu a tumba fria. Meu Deus, irmãos. Como é difícil ser profeta. E como é difícil ver a consequência do Senhor na vida do homem, porque a gente tem humanidade, a gente sente, a gente quer que a pessoa seja. Eu imagino Moisés, a sua própria irmã sendo ferida por causa dele. E eu pedi perdão ali para o Senhor por ele, porque ele estava me pedindo perdão. Mas o Senhor achou por bem de descer na tumba fria. E pela misericórdia o guardou. Aleluia. Mas continue fazendo a obra. Oh, aleluia. Muitas vezes a gente não quer dar mensagem, porque alguém não vai crer. Mas como é que as pedras não vão clamar se você não falar? Se a gente parar de pregar, irmão, até as pedras clamarão. Aleluia. É necessário entregar o que Deus está mandando. Aleluia. Eu fico até sem voz. Mas não deixo de falar o que Deus mandou. E hoje eu posso dizer, irmãos, como profeta, glória a Deus, nunca mais eu fechei a minha boca. Porque naquele dia eu engoli a mensagem, fui na Kombi para casa com as irmãs que tinham me levado para contar testemunho. E no meio do caminho eu fiquei toda paralítica, os braços, as mãos e as pernas, sem falar. E o Senhor disse, escreva o que é para ser feito. E eu escrevi que era para voltar, para eu entregar a mensagem ao presbítero. E eu voltei, quando entreguei a mensagem, os movimentos voltaram. Então, depois desse dia, nunca mais eu deixei de entregar a mensagem, mesmo que doa, mesmo que alguém me expulse, mesmo que alguém fique com raiva de mim, mas eu faço a vontade do Senhor. Então, cuidado, não seja rebelde,
Não se levante contra alguém que Deus escolheu. Levante a tua cabeça em nome de Jesus. E cuidado com o perigo de tocar no ungido. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.